Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perillo e o episódio de hoje é sobre o fascinante, o extraordinário boto cor-de-rosa, ou boto vermelho, Inia geofrensis. Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Se eu errar, Miriam, perdoa. Não vou não, já pesquisei até no Wikiaves. Vou mandar e-mail, mas se errar não passo raiva. Agora eu vou no chute. Tô errando feio, eu tô errando rude. Enquanto o som desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja. Um sapo, uma onça, a coruja da igreja. Enquanto o som desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja. Um gato, um morcego ou besouro que beija. E o episódio está riquíssimo, porque a gente teve 2 especialistas conosco novamente. Eu conversei com a doutora Miriam Marmontel, que trouxe muito sobre a história natural, ecologia, as principais ameaças, né? Ela fez a apresentação mesmo da espécie. E, encerrando o episódio, a gente teve a participação do Marcelo Oliveira, falando sobre as iniciativas de pesquisa e conservação com botos, sobre a iniciativa sul-americana de golfinhos fluviais ou de rio, e sobre a plataforma Botos Amazônicos. E como nós não tivemos e-mails, cadê, pessoal? Nem os trilobitas, Tiago, Matheus, Dani, Pedro, Gabriel, olha aí, tanto de gente que tá sempre nos escrevendo e sumiram. Tudo bem, a gente colocou um som que foi o som de quando o boto sai da água, levanta para respirar, então é aquele barulhinho da respiração dele com um pouco de água, assim, soa até um pouco assustador, assim, um barulhão, e ninguém conseguiu identificar. Fiquei triste, porque eu adoro receber e-mails, mas quero no próximo, e vamos ver se a próxima espécie vocês conseguem descobrir quem é. E com isso eu vou direto para a apresentação desses convidados super especiais. A doutora Miriam Marmontel, que é oceanóloga, mestre em Biological Oceanography pela Universidade de Miami e doutora em Forest Resources and Conservation pela Universidade da Flórida. Atualmente ela é pesquisadora titular e líder do grupo de pesquisa em mamíferos aquáticos amazônicos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. A Miriam já esteve aqui conosco, né? Sempre maravilhoso gravar com ela. Ela veio falando sobre o peixe-boi, então se você quer conhecer um pouco mais sobre essa espécie, volta no episódio Bicho 34, Peixe-boi da Amazônia. O Marcelo esteve aqui conosco pela primeira vez. Marcelo, que é biólogo, mestre em Conservation Leadership pela Universidade de Cambridge, especialista em conservação do World Wildlife Fund, que é a WWF, e vem trabalhando com conservação de fauna, combate à mineração ilegal de ouro na Amazônia, um tema aí, né, bem atual e difícil. E ele coordena desde 2017 a iniciativa sul-americana de golfinhos de rio, que é uma cooperação entre Brasil, Peru, Bolívia e Equador. Essa iniciativa eu traduzi livremente aqui, né? Mas é a South American River Dolphins Initiative, que é conhecida como SAARD. Bom, bora pro episódio então? Saber tudo e mais um pouco sobre essa espécie incrível. Olá, Miriam! Muito bem-vinda de volta ao Que Bicho é Esse? Que prazer enorme receber você aqui novamente. Agora para falar sobre um bicho tão simbólico da Amazônia, que é o boto cor-de-rosa, né? Olá, Mirinha. É um prazer muito grande também estar aqui de volta. Uma conversa muito gostosa que a gente teve da outra vez, né, com o peixe-boi. E agora para falar desse outro bicho mágico da região também é muito interessante. Estou muito feliz.
É um animal tão fascinante, né, Miriam? Porque tem folclore, mas ele é tão bonito, ele é tão diferente, único, assim, que eu fico tão impressionada. Então vamos começar por aí, né? Que bicho é esse, Miriam? Quais são as principais características do boto cor-de-rosa, ou boto vermelho, né? Que vocês também chamam. É até interessante tu teres falado isso, porque os ribeirinhos, né, conhecem ele desde sempre como boto vermelho. O nome cor-de-rosa surgiu quando Cousteau veio para a Amazônia, né, fazer aquela expedição dele, e aí eu acho que ele achou feio, né, chamar Red Dolphin ou qualquer coisa assim. Na verdade, a cor dele é cor-de-rosa choque, tipo assim, a pantera cor-de-rosa é muito, muito especial o animal. Então, a partir daí, virou meio que boto cor-de-rosa, e se foi traduzido, né, também se usa no inglês o Pink Dolphin, mas o nome original é boto vermelho. Que interessante. E aí, então, você já deu uma característica principal aí, que é a cor, né, que é tão marcante. Muito marcante. Ele tem muitas características únicas, diferentes. Ele é um animal com uma aparência, assim, meio antiga, meio pré-histórica, né, ele tem uma cabeça... Se a gente começar pensando no boto flipper, né, o boto do mar, ele é muito mais robusto, muito mais grotesco, até diria, em aparência, né? Ele tem um melão, que é aquela testa dele muito globulosa, muito grande, tem um bico bem alongado, com muitos dentes. A nadadeira dorsal dele, que a gente é acostumado, né, com o flipper, que é aquela triangulinho, ele é bem baixinha, quase assim, é um montinho que tem atrás das costas dele, e isso tudo dificulta muito a visualização no rio, né, porque ele assoma a superfície muito lentamente, quase assim na horizontal, então se a gente não está prestando bem atenção, não consegue vê-lo. E nem todos eles são bem cor-de-rosa, sabe? Eles têm, os mais jovens são mais cinza, tem outros em diferentes locais da Amazônia que são mais cinzas, às vezes eles são manchados, então às vezes é difícil de visualizar. Agora, se for um daquele cor-de-rosão mesmo, e se ele der um salto, aí é um espetáculo, né, na nossa frente. Nossa, eu vi uma vez, então, a gente vai falar sobre isso no final, mas eu nadei com eles lá em Nova Airame. Caramba, é muito bonito, ele é muito bonito, ele tem a pele, ela é macia, assim, eu não sei explicar. Muito lisa. Como, assim, todos os mamíferos aquáticos, né, têm pelinhos, né, são mamíferos, Sim. então tem pelinhos quando são pequenos e tal, e depois aquilo tende a cair. Eles mantêm algumas vibriçazinhas no rosto, né, no bico. Então isso também é bem uma característica meio antiquada, né. E a outra coisa muito interessante do boto vermelho é que ele tem as duas vértebras iniciais cervicais, elas não são fusionadas como nos outros mamíferos. Então ele tem uma flexibilidade muito grande, né, ele pode olhar bastante para trás e ele se movimenta dentro da mata alagada com muita graça, muita leveza, sabe? Ele realmente consegue negociar as árvores, né, que estão alagadas e procurar peixes lá dentro, quando outros, né, o outro golfinho da Amazônia, o tucuxi, ele é mais durinho, então na época que a água sobe e alaga a floresta, o tucuxi não entra lá dentro, né, ele fica restrito aos rios, mas o boto vermelho consegue entrar lá dentro da mata alagada. Mas outra característica, Miriam, que eu acho, assim, aí é mais até divertida, é que ele parece que ele tá sorrindo, né? Parece. Muita gente diz que ele é feio, né? Mas, assim, para mim, ele é o mais emblemático, ele é uma criatura realmente muito especial da Amazônia. Ah, que legal. Ele é um bicho grande também, né, Mirinha? Ele alcança 2,5 metros de comprimento, enquanto o tucuxi, que esse sim é mais parecido com o flipper, né? É quase uma versão mini do flipper. Ele atinge 1,5 metro. Então, assim, é uma diferença de tamanho bem significativa. Quando a gente tocou o som, a gente tocou do Inia geofrensis. E aí eu fiquei com uma dúvida, quando eu fui estudar agora para gravar o episódio, eu vi que parece que tem mais 2 espécies sendo propostas, né, de dividir. Eu não sei se isso já é aceito ou não é. Como é que está essa questão taxonômica do boto? Isso depende um pouco com quem a gente está falando, né? Oficialmente, a gente sempre se refere à Sociedade dos Mamíferos Marinhos Americana, né, nos Estados Unidos, a mãe das sociedades dos mamíferos. E eles não reconhecem 3 espécies, só reconhecem Inia geofrensis. Tá. Aí tem uma unidade taxonômica, vamos chamar assim, no Rio Madeira, né, e que adentra pela Bolívia, que os pesquisadores latino-americanos consideram Inia boliviensis. Tem diferenças no crânio, número de dentes, alguma coisa de comportamento, né? E eles são restritos a essa bacia do Madeira. Em algum tempo atrás, ele foi reconhecido pela sociedade e entrou lá na lista, né? Depois eles... como teve um trabalho posterior de genética e viu uma hibridização entre esse boliviensis e o geofrensis, eles disseram, não, se hibridiza, então é a mesma espécie. Não, é um conceito meio louco, assim, né? Então, agora,
Não, eles não consideram boliviense, consideram como uma subespécie. E mais recentemente, em 2014, foi uma grande novidade, né, porque é um bicho enorme, foi descoberta uma nova espécie de boto na bacia do Tocantins-Araguaia, que também está separada da bacia amazônica, né? Só que ela foi reconhecida, a mesma coisa, tem diferenças no crânio, né, osteológicas, tem número de dentes, e genética. Só que a amostragem, tanto de ossos quanto de tecido brando, atualmente é muito pequena. Então, a sociedade ainda não reconheceu como uma nova espécie. E tem um grupo grande aqui no Brasil, porque ela é só brasileira, né? Que está fazendo um esforço grande de levantar mais material, né? Inclusive, nós temos trabalhos nessa bacia, mais material de osteológico e de genética para provar realmente que é uma outra espécie. E também sonoro, né? Porque tu mencionaste alguma coisa sobre som, um trabalho que tem sido feito por um colega nosso sobre acústica mostra que a fala, né, a conversa desses botos todos é diferente. Então é mais um indício de que é uma outra espécie, né? Nossa, isso é tão interessante. Eu vi alguma coisa sobre isso, que eles viram que a comunicação é outra. Que loucura. E Miriam, qual que é a distribuição? É um golfinho? Tem chamado golfinhos de rio, recentemente. Ah, perfeito. Ele é exclusivamente de água doce, né? E amazônico. Endêmico da bacia amazônica, todos eles, né? E aí, no caso, o araguaiensis, que é esse boto da bacia do Araguaia Tocantins, é endêmico só dessa bacia. Então, esse é só brasileiro e só desses dois rios, e riozinhos associados, né? O boliviensis é endêmico da Amazônia e da bacia do Madeira e rios associados. E o geofrensis é o que está mais amplamente distribuído, né, ao longo da calha do Amazonas, Solimões, no Negro, então essa é a distribuição maior. Mas nós temos em 6 países da América do Sul, né? Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela, confirmadíssimo. E pode ser que também exista na Guiana, a gente está assim, com um projeto, uma colaboradora lá, que pode ser que nos traga novidades muito em breve. Ai, que legal, que ótimo. E dentro dessa distribuição, ele seleciona algum hábitat no rio específico ou ele... Sim, o boto vermelho, as duas espécies, né, preferem próximo a margens de rio, mais do que no centro, né? Então, quando nós fazemos expedições de levantamento, a tendência é nós navegarmos a 100 metros da margem, porque ali, e depois 100 para fora, né, onde tem a maior concentração, porque ali é onde tem, vamos dizer, vegetação, onde tem berçário de peixes, então, obviamente, é onde mais eles encontram recurso alimentar, né? Mas o boto mais característico de rio durante o ano, vamos dizer, né, com as estações, a subida e a descida da água na Amazônia, é o tucuxi. Ele é mais específico de rio. O boto vermelho já ocorre mais em lagos e adentra, como a gente estava conversando, a floresta alagada quando a água sobe. Então, tem uma diferenciação, né, de hábitat, embora ele se sobrepõe a nível de rio, né, o boto vermelho também ocorre. Gente, imagina, deve ser uma coisa mais linda você ver um boto no meio de uma área de floresta alagada. É uma das imagens mais top, eu acho, daqui, né? Floresta alagada, porque a Amazônia toda é belíssima, né? E eu acho, as pessoas me perguntam, quando é melhor de visitar? Eu digo, olha, depende do que tu quer ver, mas ela é linda o tempo todo. Na seca, tudo fica mais concentrado, então a gente vê muita ave, né? Vê animais próximas nas margens da floresta, mas, para mim, o mais bacana é quando a água sobe, porque aí é uma coisa muito, muito especial, né, muito típica, que a água adentra a floresta e aí os animais, né, que tem essa capacidade adentro, aí no caso o boto vermelho também. Já dando uma deixa até, você já mencionou que ele entra para pescar, então a alimentação principal é peixe? Com certeza, para as duas espécies, aí a diferenciação entre eles para não ter competição é porque o tucuxi, até por ser de tamanho menor, ele preda peixes menores e o vermelho preda peixes maiores. E Miriam, quando eu estava estudando, eu vi também, a gente comentou essa questão deles entrarem nas áreas alagadas, de mata, e eu vi alguma coisa sobre migrações. Como é que funciona isso? Migração per se, a gente pelo menos não documentou ainda, mas eles fazem os deslocamentos, né? Nós capturamos
na verdade 9 animais, marcamos com transmissores satelitais 5 no Tapajós, alguns anos atrás, e outros pesquisadores da América Latina também fizeram capturas na Bolívia, na Colômbia, e acompanharam esses animais. E nós conseguimos mostrar, assim, os deslocamentos, alguns mais curtos, de 30 quilômetros, e alguns mais longos, talvez 100, 150 quilômetros, assim, capacidade de se deslocar, isso tudo eles têm, porque eles são, né, um animal que nada muito bem, robusto, mas nós conseguimos documentar até cerca de 150 quilômetros. É bastante, né? Bastante, já é bastante. Como é que é a relação deles, relação social, assim, entre os indivíduos? Bom, o boto vermelho, ele é considerado solitário, né? Então, se agrupariam talvez em algum momento de alimentação, predando o mesmo recurso alimentar, mas a gente tem visto, né, com os trabalhos no campo, de estimativa populacional, de uso de drone, às vezes a gente vê uns grupos até bastante grandes, talvez não tão coesos como aqueles que a gente vê no golfinho de mar, né, ou no Puxi, mas a gente percebe que eles estão no mesmo grupo, fazendo o mesmo tipo de atividade, então eles podem se reunir em números até consideráveis, mas geralmente são números menores, 1, 2, 3 indivíduos que a gente já viu. E aí, na época de reprodução, então formam os pares e depois separam. Tem um período específico de reprodução? Não tem. Durante todo o ano, a preferência desses animais todos sempre é de parir no momento que tem mais recurso alimentar, né? Tanto para facilitar a mãe produzir leite, né? E fornecer leite, quanto para o filhote começar a aprender a capturar. Então, seria mais ou menos na época da seca, seria talvez um pequeno pico de reprodução, né, que também dura de 12 a 13 meses a gestação. Mas ela ocorre, a gente encontra filhotes à vista, né, ao longo do ano todo. E aí ficam os pares, fica com a mãe, um filhote com a mãe. Essa sim é uma relação muito, muito próxima, né, muito longa, de aprendizado, né, que a mãe passa para o filhote onde ele tem que pescar, como pescar, enfim, tudo isso. E isso aí é interessante porque é uma relação que pode levar de 1 ano e meio até quase 6 anos, dependendo, né? Uau! A média é menor, né? A média é uns 2 anos, mas pode se estender por até quase 6 anos. Porque eu fiquei pensando até que, de repente, esses bichos que se locomovem em distâncias maiores não podem estar dispersando e saindo. Se bem que não é um grupo, né? Pode estar só explorando mesmo. Quem mais faz esses deslocamentos longos, né? Como é mais ou menos de praxe também, no que a gente conhece dos mamíferos, são os machos. Os machos. Né? Machos jovens que estão explorando novos locais, buscando fêmeas. Então, isso também ocorre entre os botos. Perfeito. E como é que assim, comunicação em golfinhos e nesses grupos é muito complexa, né, Miriam? Tem todo um repertório vocal, assim, incrível. E é a mesma coisa para os botos? Mesma coisa para os botos. Eles têm aqueles cliques, né, de comunicação mais social, então eles se comunicam entre si e, obviamente, a comunicação mais próxima é mãe e filhote, né? A gente até escuta, se colocar o ouvido dentro d'água, escuta o barulhinho dele. Vocês tocaram, né? O barulho. Mas sabia que a gente pegou da Emos. E na verdade não é o som, é o som dele respirando. Então, da hora que sobe, dá aquele barulho. Então, não é muito da vocalização. Aquele som também é bem bacana, né? Até às vezes, para quem não conhece, é meio assustador. Quando a gente está num barco de noite, no meio do nada, né? De noite eles ficam passando em torno do barco. Às vezes, né, assusta as pessoas, mas esses sons de comunicação são os cliquezinhos, né, alguns a gente não escuta, e esse assobiozinho a gente escuta, e tem contato muito, muito frequente entre mãe e filhote. E eles têm também a outra tipo de produção de sons, que são os sons de ecolocação, né, que são aqueles que eles emitem através do melão, justamente depois recebem o eco através da mandíbula para se identificar, né, no ambiente, porque as águas aqui, a maioria das águas onde eles habitam são turvas, são barrentas, que são as mais produtivas, e os olhos são pequenos, eles não são cegos, mas realmente a visão deles não é muito boa, até porque não tem muito o que ver, né? Então eles se localizam, se orientam muito através dessa emissão sonora e do eco que eles recebem de volta, né? Aí eles conseguem perceber barrancos, né, a topografia do rio, e identificar as presas também, né? Aí eles conseguem ver peixe, tamanho de peixe, e mirar e seguir até lá para pegar. Ai, que legal, gente. Tem imagem disso, Miriam, desses bichos pescando? Temos imagens, Deve ser fantástico de acompanhar. Muito bacana.
Eu acho que como a gente, qualquer pessoa quando conhece o boto fica fascinado e quando vê na natureza, ele virou motivo também de várias lendas do folclore, né, brasileiro, amazônico. Como que é isso lá? Ainda é muito forte? As pessoas comentam dessas lendas, né? Eu acho que eu lembro desde criança de ouvir que o boto vira um rapaz que conquista meninas, é alguma coisa assim, né? Sim, ainda é bastante forte, Mirim, a gente escuta muito ainda disso. Eu acho que assim, desde o tempo que eu fui para lá, né, tem quase 30 anos, eu acho que já diminuiu um pouco. Pela chegada, né, de televisão, internet, outras coisas que eles escutam, mas ainda se escuta bastante essa lenda de que em noites de festa, né, costuma aparecer um rapaz alto, bonito, todo de branco, com uma cartola, chapéu na cabeça, porque isso aí estaria escondendo justamente o respiradouro, né, que ia entregar, né, as pessoas que não era uma pessoa, que era um boto. E esse rapaz dança, né, com as moçoilas da festa, ele é muito bom dançarino e tudo, e seduz as moças, né? E aí o que acontece é que no fim da festa, no fim de madrugada, essa criatura desaparece, né? As pessoas costumam escutar um splash na água, e 9 meses depois a moça com quem ele dançou aparece grávida, né? Então, isso foi muito usado, né, nos tempos passados para justificar gravidezes, né, sem pai conhecido. É filho do boto, né, o boto, assim, pegou minha filha, mas, né, a gente sabe que não é verdade. Mas tem, inclusive, no passado, ocorriam certidões de nascimento onde o nome do pai era o boto. Sério? Era forte assim, era muito... verdade. Conheço gente, assim, que teve filho do boto. Eu sabia que era essa questão que era para justificar isso, mas eu não sabia que chegava ao ponto de registro. Eu acho que atualmente não seria mais, mas houve sim. Houve registro em cartório que o nome do pai era o boto. Em termos de envolvimento comunitário e da percepção do boto, tem uma questão até de ameaça, né? Entrando um pouquinho nas questões sobre ameaça para a espécie, que é a questão da caça do bicho para fazer isca, né? Eu fiquei muito impressionada. Você já me falou isso há mais tempo, não foi de agora, eu lembro de a gente conversar sobre isso. E eu tenho essa dificuldade de entender, porque é um bicho que é tão fascinante, grande, tem toda uma mística em volta e ser usada para isca, não é para comer, não é para nenhum outro propósito, não é como retaliação, porque, né, por causa da filha, nada do tipo. Isso ainda é uma prática comum, Miriam? Há controvérsias, vamos dizer, né? Tá. Eu acho que sempre houve um pouco de ranço, né, que eu chamo com o boto, função da história da lenda, né? Então, o boto engravida as mulheres, a mulher não pode sair menstruada na canoa porque o boto vem e vira e ataca, então o pessoal costumava levar cabeças de alho, né, para assustar o boto. Olha. Ele é um animal, né, a gente já viu grande, forte, e o amplo uso de malhadeiras, né, também chamou a atenção do boto. Então o boto vai lá e rouba peixe da rede. E aí, às vezes ele deixa só a cabeça do peixe, às vezes ele rouba tudo, às vezes ele rasga a rede, então existe um conflito aí com os pescadores, né? Entendi. Uma vez que nós fizemos recentemente com um pescador ali próximo a Tefé, né, ele contou o passado, como era na cidade, e os botos ajudavam o pescador, como acontece aí em Santa Catarina, né, aqueles botos da lagoa. Era uma comunidade muito menor, obviamente, tinha poucos pescadores tarrafeiros na beira do lago, e o boto vinha e empurrava o peixe, né? Então o tarrafeiro conseguia capturar bastante peixe para abastecer a cidade, e o boto se aproveitava, né, dos peixinhos que fugiam, então tinha aquela cooperação. Mas depois a malhadeira se tornou muito utilizada, né, e aí mudou um pouco as cidades foram crescendo e mudou essa relação, e eles começaram a roubar peixe da rede, né? Então criou-se esse conflito. Então, essa raiva um pouco com relação às mulheres, um pouco com relação ao roubo da pesca, e o fato que o ribeirinho não enxerga o boto como nós enxergamos, assim, como esse ser maravilhoso e lindo, eles veem como um bicho feio, né? Então, tem toda essa outra visão meio de raiva do animal. Quando surgiu essa história da isca, meio que já foi direcionado porque eles já tinham um pouco de raiva do boto vermelho. Eles não usam, nunca usaram, ou pouquíssimo se usou, do tucuxi para isca. Por algumas razões também, né? Essa história da isca surgiu no início dos anos 2000 como uma demanda que vinha lá da Colômbia por um peixe, um bagre, né? Que eles já tinham exterminado na região do Madalena, que era quem produzia, chamava capaz. E tem um peixe muito parecido aqui no Brasil que chama piracatinga. É um bagre necrófago que ninguém nunca comia antes. E necrófago, imagino que, né, come coisa podre.
Então, normalmente não ia querer comer, né? Exato. Mas existia essa demanda e os colombianos... É uma demanda internacional, né? Internacional. Foi o que gerou toda a busca aqui, né? E aí as pessoas começaram a ver essa possibilidade de uma renda extra, né? Foram estimulados a começar a capturar e descobriram que esse animal, esse peixe, ele é mais atraído por gordura. E o boto vermelho tem bastante gordura. Entendi, tem uma lógica, então. Tem uma lógica, E aí já, né, associado que eles já não gostavam muito do boto vermelho, então começaram a caçar boto vermelho e, principalmente, aí que eu acho que vem a história da controvérsia, principalmente jacaré. Também mataram muito jacaré, porque da mesma forma, eles têm muita raiva do jacaré, sempre tiveram. O jacaré começou a aumentar de novo, depois da época da caça, aumentou com a proteção, né? Então tem muito lá, tem muito jacaré. E eles temem, né, quando o jacaré se aproxima de uma comunidade que vai pegar a criação, né, o porco, a galinha, ou até uma criança. Então, tudo isso juntou, né, para que os pescadores se interessassem de matar jacaré e boto para produzir a isca. Mas sempre foi, acho que nós fizemos uma pesquisa em torno de 65% dos abates eram sobre jacaré e não sobre boto. Tá. Depois disso, em 2015, veio uma moratória, né, do governo federal, proibindo a caça, a pesca da piracatinga para proteger o boto. Ora, o boto já era protegido, né, desde 67, da lei da fauna, e depois teve uma lei específica de boto, ele é protegido, o jacaré também é protegido, e aí isso criou um outro conflito com os pescadores que aí não podiam... Nossa, deve ter dado mais raiva ainda. Né? Aí não podiam mais pescar piracatinga. E essa moratória tem sido renovada, a primeira vez foram 5 anos, ela foi renovada por mais 1 ano, e agora, outro ano, então agora termina em junho desse ano, termina já a segunda renovação. Continua esse conflito também com os pescadores. É um problema bem complexo. E o pior de tudo é que eu acho que não existe essa pressão toda sobre o boto, né? Então a gente está criando mais problema em cima de uma coisa que eu acho que é menor. Existiu, acho que logo no início, quando surgiu, foi grande, mas a própria moratória, os trabalhos que se fizeram, reduziram bastante essa caça sobre o boto, né? Atualmente, o grande problema que eu enxergo é a captura incidental em redes de pesca. Nessas malhadeiras todas, né, que se expandiram muito ao longo da região toda, e aí sim, nós estamos fazendo também um trabalho bem grande de levantamento, não só na região de Tefé e das reservas, né, que nós trabalhamos, mas nos outros estados brasileiros da Amazônia para identificar exatamente o que está acontecendo em termos de captura incidental. Gente, mas que desafio, né? Porque aí é questão de percepção sobre o bicho também, né? Então, essa é difícil, né? A gente vai ter que provar, na verdade, não sei se a gente consegue provar. Vai ter que... A gente está fazendo paralelo, né, ao levantamento das percepções e de quanto tem ocorrido de captura incidental, nós estamos fazendo um experimento piloto com pingers, que são um pequeno aparelho que emite sons, né? Um barulho meio estridente para o boto, né? Que ele não se aproxime da rede. Pinger já tem sido utilizado em outros estudos, né, e tem servido como o pessoal chama aquela sinetinha que chama para o jantar, né, porque também... E se virar ao contrário, virar o que a gente chama de trap rap, né, trair o bicho pra... Já aconteceu. Então, esse que nós estamos usando agora é um que ele é intermitente, então ele não fica todo o tempo dando sinal, ele fica algumas horas, depois ele desliga, depois ele religa, que é mais para assustar do que para dizer, olha, aqui tem comida, né? Mas, assim, a gente ainda é um experimento, então a gente está fazendo no Lago Tefé, né, próximo do Instituto, para identificar justamente isso aí, se eles estão se aproximando ou não. Nós colocamos uma malhadeira e ficamos observando a uma certa distância e registrando se o boto se aproxima ou não e quando o pinger está ligado ou não, para saber se tem atração, rejeição e também olhando a rede no final do dia para ver o que aconteceu com a rede, né? Mas esse ainda é um desafio, a gente ainda não tem a resposta, mas se funcionar, a ideia é seguir com o experimento no segundo semestre, entregando pingers aos pescadores para evitar a chegada do boto e aí amenizar um pouco esse conflito. E é porque também é um animal muito inteligente, né, Miriam? Ele aprende, né? Talvez essa não seja a solução, mas é o que tem nesse momento, a gente está experimentando, e se não servir, a gente vai ter que encontrar alguma solução, né? Alguma mitigação desse roubo de peixes, porque é um prejuízo para o pescador, né, em termos da produção e do estrago do material, né, da arte de pesca, e é um prejuízo para o boto, porque nesses momentos ele se malha e pode morrer, né? Se for
um tucuxi que se malhar e o pescador estiver ali por perto, ele vai soltar, porque ele gosta do tucuxi, acha ele bonzinho, o tucuxi não prejudica. Mas se for um boto vermelho, ele pode deixar morrer, ele pode soltar, mas cortar a nadadeira, sabe? Porque tem todo esse conflito. Ai, que triste. Mas assim, porque eu imagino que seja do interesse dos pescadores resolver também, porque ele, igual você falou, tem esse prejuízo para eles, né? Mas, nossa, eu acho tão difícil quando você tem que. E é isso, é uma percepção negativa sobre o bicho, não é só um conflito que, tudo bem, não me incomoda, vamos resolver aqui. Tem toda essa questão folclórica, de prejuízo, de visão. É difícil. E essa mudança de percepção, né? Uma coisa que a gente sabe que leva muito tempo. A Sim. gente tem trabalhado, quanta gente tem trabalhado com educação ambiental e tudo, né? E ver as mudanças, mas a muito longo prazo e tem que ser também uma atividade constante, né? Porque a gente se fica ali com a comunidade um tempo e depois sai, aquilo desmorona, né? E inclusive cria expectativas e aí se a gente não entrega, também desmorona. Então é um trabalho bem intenso. E é um trabalho que eu acho que o Mamirauá é craque, né? Esses trabalhos com movimento comunitário, com alternativas, com buscar soluções, com participação das pessoas. Uhum. Mira, voltando só um pouquinho, porque na hora que você ficou falando do boto e do ranço e tal, eu fiquei pensando, fiquei curiosa. As crianças filhos dos botos, como é que eles são vistos? Olha, eu acho que o grande momento é quando, né, se depara com a gravidez, se justifica como tal. Eu conheço, te disse, né, eu conheço alguns filhos de boto, conheço certidões de nascimento, mas eu não vejo nessas pessoas que eu conheço nenhuma preconceito, não são tratados diferentemente por serem considerados filhos do boto. Se encaixa a comunidade amazônica, né, o ribeirinho é muito acolhedor, muito tudo, sabe? Então aquilo ali vai fazendo parte, é uma família estendida, então todo mundo se aceita muito bem. Como tem essa justificativa, deve ser até mais aceito, né? Tipo, não foi culpa dela, tá tudo certo aí, tá? Então, o culpa, né? Como se a mulher tivesse culpa disso, mas nesse sentido. Continuando um pouquinho nas ameaças, a gente nem chegou a comentar. O boto é considerado como em perigo, né? Pela lista da IUCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza, a lista vermelha. O boto foi considerado vulnerável durante muitos anos, porque todas essas possibilidades de ameaças que tu até mencionaste no início, né? Depois ele passou uns 2 anos ou 2 viradas, né, de avaliação como dados deficientes, porque a IUCN passou a ser mais quantitativa, né? Então aquilo que a gente dizia vulnerável, né? No início ameaçado, muitas coisas passaram no início e não tinha comprovação nenhuma. Então, como ainda tinha poucos estudos, quando se aplicaram os critérios, realmente ficou, a gente não tem realmente dados certos para dizer, né, o que ele é. E aí teve uma reviravolta grande em 2018, que foi quando entrou, já estava, né, já tinha entrado a história da Piracatinga, mas alguns trabalhos que foram feitos, inclusive em Mamirauá, não pela nossa equipe, mas pela equipe do INPA, né, que acompanha uma população ali num trechinho de Mamirauá há muito tempo, e identificou que a população estaria decrescendo bastante, numa taxa bem preocupante, e que seria devido à pesca pela Piracatinga. Nesse momento, eles justificaram, né, reavaliaram e ele foi inserido na categoria em perigo. Inclusive, teve uma tentativa de entrar criticamente em perigo, mas houve várias contestações, né? Porque tu imagina quem mais nesse momento está criticamente em perigo? Vaquita, né, no México, que tem, acho que não tem nem 30 animais mais. A vaquita, tem hora que eu não sei se já foi até, porque eu vi outro dia um documentário que é deprimente, né? Tentaram manejar, o bicho morreu, não conseguem achar outro, é uma situação gravíssima. Então, esse realmente está criticamente, né? Tem outro, o Baiji, né, que agora já é dado mais ou menos aquele da China, que já é dado como extinto, também era criticamente ameaçado, porque realmente tinha pouquíssimos animais. Mas não dava para comparar com o boto vermelho. Embora possa estar acontecendo isso num trechinho muito pequeno, é um trechinho muito pequeno que a gente não pode extrapolar para a Amazônia toda. E se tu entra num rio da Amazônia, tu enxerga muito o boto vermelho. Assim, não é a mesma situação. Então, apesar ainda assim, ele permaneceu em perigo muito em função da Piracatinga, que eu acho que nunca foi, e agora menos ainda, é uma ameaça tão grande. Eu acho que, como eu disse, né, eu acho que a pesca incidental é a ameaça maior e não está muito bem quantificada, por isso que a gente está fazendo um esforço grande de quantificar agora.
Ai, que importante, que ótimo. E aí eu fiquei pensando também na questão, bom, a Amazônia a gente está vendo aí nesse momento essa crise gigante, muito garimpo e toda essa questão complicada que a gente tem vivido. E esse garimpo e esse mercúrio também não vão para os botos, né? Vão sim, isso já está documentado, Mirinha. Nessa expedição que eu comentei do Tapajós, né, quando nós capturamos, nós coletamos sangue, pele para análise de mercúrio, e assim fizeram também colaboradores na Colômbia, principalmente, e também na Bolívia. E todos nós identificamos níveis de mercúrio, em alguns casos mais altos, até bem mais altos do que aquele que é, né, considerado seguro pela OMS para consumo humano. Então, é uma preocupação, eles são indicadores, a gente está vendo se ele está muito contaminado, a população está também. Mas a gente sabe que a população está também porque a gente faz, né, exames na população. Isso já está, inclusive saiu um trabalho recente do Tapajós que mostra que a população está bem contaminada. E, na verdade, o mercúrio, assim, mesmo em locais que não são de mineração, ele está distribuído pela Amazônia porque ele tem o seu componente atmosférico e ele viaja muito longe. Mas voltando aos botos, então eles estão, alguns, né, a gente não mostrou em toda a Amazônia, mas a gente tem pontos que realmente tem concentrações altas. Agora, a minha pergunta, assim, que eu tenho insistido bastante, que eu acho que a gente tem que começar a olhar, é o que isso significa para o boto. Sim. Porque a gente está comparando com uma concentração que a OMS diz até onde a gente pode consumir de mercúrio, o humano pode consumir mercúrio, tá? E o boto? A saúde dele, o que é prejudicado, né? Assim, dos que a gente capturou, não tinha nada aparente, né? Não tem bicho torto, não tem bicho nada. Mas claro que foi um momentinho no tempo, né? A gente sabe que o mercúrio é insidioso, ele eventualmente afeta o cérebro, acumula, não sei, sim. A reprodução, então isso não tem como a gente ver naquele momento. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a estudar a nível celular. É a única maneira que a gente vai poder dizer se o mercúrio está ou não está afetando os botos. E aí é uma pesquisa bem grande, longa, né, para ver o que pode estar acontecendo nas células, né, que indícios subcelulares a gente encontra para dizer se está ou não afetando o boto. Eu não estou dizendo que o mercúrio não afeta, mas eu estou dizendo que a gente não documentou isso. Só dizer que o boto tem 100 vezes mais mercúrio do que o humano, não é que não significa nada. Já está comprovado que a maioria dos cetáceos tem um mecanismo de regulação, contra a regulação, vamos dizer, do mercúrio, né, que é o selênio. Eles têm concentrações de selênio de 1 para 1 com relação ao mercúrio. E isso teoricamente neutraliza a ação do mercúrio. O mercúrio é sequestrado em nódulos específicos no fígado, então eles têm mecanismos com os quais lidar com o mercúrio. Pode ser que não faça diferença para eles, se eles têm esse mecanismo. Entendi. A gente precisa ir a nível subcelular para dizer o que está acontecendo. E tem que controlar isso até, nem só pelo boto, é pelas pessoas, né, que estão comendo e que estão realmente ficando prejudicadas. Mas que loucura, né, mas que é difícil também, porque é uma escala, a Amazônia é tudo uma escala muito grande, né, muito difícil de estudar. Eu fico imaginando assim, como que vocês conseguem monitorar, como é que vocês têm um monitoramento populacional, igual você mencionou, aí o CN pede alguns números, algumas informações quantitativas, algumas métricas para calcular. E nessa escala, com os desafios das áreas isoladas da Amazônia de acesso, como fazer esses monitoramentos, né? Parece que vocês já estão super modernos com drones e tal. Como é que vocês têm estudado os bichos? A gente se vale de algumas tecnologias para ajudar também e para ser mais rápido, né? Porque aquela história, conservação não dá para ficar patinando muito, né? Sim, exatamente. Ameaçado ou criticamente ameaçado, tem algum ponto que ele está mais ameaçado, a gente precisa desvendar isso logo. Mas tu tem razão, a Amazônia, e eu sempre gosto de dizer, a Amazônia não é a Amazônia, são várias Amazônias, né? Para começar, que a gente tem pelo menos 3 tipos de água, né? Água branca, que é essa mais turva, cheia de nutrientes, que vem lá do sopé dos Andes, né? Fertiliza muito tudo, super produtivo. Tem a água preta, que é mais dos rios que nascem nos escudos mais antigos, então não tem muito nutriente, tem muito ácido úmico, e por isso é aquela cor meio preta. E a clara, que é aquela do Xingu, do Tapajós, que é a menos produtiva, tem muito pouco nutriente. Então, tu vê, nutriente, estou falando pH, concentração de íon, tudo é diferente nessas águas. As ameaças que existem em cada um deles também são diferentes, tem função, né, delas serem diferentes. Então, não é só uma Amazônia, são muitas, né? Então, o que a gente tem feito? A gente, graças a Deus, que a gente tem um apoio, assim, já há alguns anos, né, nós criamos um grupo grande, o SARD,
que é um consórcio entre os países, né, que mantém botos nos seus territórios, para fazer pesquisa e conservação. E essa junção desses grupos já tem gerado muito conhecimento muito rápido. Então, nós fazemos amostragem, né? Nós temos já essas expedições de estimativa populacional, acho que já tem mais de 30 ao longo da Amazônia. Legal. Nós mesmos do Brasil já mostramos acho que uns 10 rios, né, variando as cores por aí e os locais de distribuição, justamente para ter uma ideia, tendo essa amostragem, né, estimativas populacionais e quais são as ameaças que ocorrem, a gente tem uma ideia mais ampla do que acontece na região toda. Porque não dá para, como eu tinha dito antes, né, não dá para fazer um trabalho em um rio e dizer que é tudo igual, porque não é tudo, cada rio tem sua característica. Perfeito. Aí eu até lembrei aqui de outra ameaça que eu vi, que é a questão das barragens e do isolamento, né, dos bichos genéticos, que eles ficam presos entre trechos de rios e não conseguem passar. Essa está bem, acho que bem documentada no Madeira, onde tem aquele boto, né, que a gente falou, o Inia boliviensis, que ele até uma certa altura, ele do rio, né, assim, a partir da cabeceira até a desembocadura no próprio Amazonas, ele é puro, Inia boliviensis. Tá. Chegando pelo Amazonas e adentrando no Madeira, ele é o geofrensis e tem uma área de hibridização, né? São 3 hidrelétricas lá, eu acho. Entre as hidrelétricas, que são extensões curtas, talvez 100 quilômetros, tem bichos presos lá dentro. Aí, esse é o grande problema também, né? Um dos grandes problemas, porque eles estão isolados, populações relativamente pequenas, isoladas, vão começar a reproduzir, né? A tendência é que acabe desaparecendo. E olha que é uma população específica de que pode ser uma espécie diferente ainda, né? Isso é uma pois loucura. Mesmo que não seja oficialmente uma espécie, é um grupo que tem uma característica diferente, que tem que ser preservado no pool genético, né? Exatamente, merece uma atenção especial. E isso está acontecendo, Mirinha, também no Tocantins. O Tocantins é o rio mais barrado da América do Sul. Ele tem 7 hidrelétricas. Então, ele já dividiu o rio em 8 trechos já operacionais, né? Tem outras, inclusive, planejadas, mas já tem 8, sendo que uma delas é a Tucuruí, que é a mega usina, né? E entre Tucuruí e a próxima tem cerca de 400 quilômetros, a outra tem uns 300, as mais rio acima, as últimas 4, também, trechinhos de 100 quilômetros entre cada uma delas. Então, certamente tem animais da mesma situação do Madeira, de isolamento. Pode cair um eventualmente? Pode. Cada, sei lá, né, naquelas coisas de projeção, de população, talvez um cai da usina e sobrevive, né? A cada... Nossa, mas é contar muito com... Né, 50 anos, 100 anos, pode ter uma misturinha ali, mas assim, a gente está falando de números muito pequenos. Então, essa é uma preocupação grande que a gente tem também nesse grupo, e o Brasil é o mais importante, porque é o que mais tem barragens, né? Inclusive, agora em julho, nós vamos fazer uma expedição ao Tocantins, desde a Foz, em Belém, até Serra da Mesa, nas cabeceiras, fazendo estimativa populacional, para ver o que acontece, né, nesses trechos maiores e nesses trechos menores, tentar estimar a população e começar a dar o que nós vamos fazer com isso agora, né? Por isso que eu ia perguntar, tem alguma proposta de alguma medida, de algum tipo de mexer, alguma construção que permita que passe, ou algum manejo mesmo... Translocação, exatamente. Surpreendentemente, Mirinha, não. E isso eu acho que tem a ver com as conversas com hidrelétricas, né? A gente conversa muito entre nós, os conservacionistas, né? E acho que a gente tem que trazer esse pessoal. Tem sido feito estudos, né? Tem os EIAs que tem que fazer, eles têm que atender certas exigências do IBAMA, mas as coisas têm ficado no estudo, né? Faz o estudo, atende aquilo ali e ninguém dá o passo adiante, que é como é que nós vamos resolver essa situação. Então, a gente tem essa preocupação com barragens, eu acho que agora Tocantins vai ser um marco bastante grande, porque como tem tantas, né, a gente vai, e está na nossa mão, especialmente, né, nós, o SARD, que não atuava ainda na época do Madeira, mas nós vamos também ter que dar não é só dizer, tem tantos e tantos e tantos, a mesma história do Mercúrio, o que é que nós vamos fazer com isso? A partir daí a gente vai tentar provocar uma discussão grande de barragens, que vai incluir também Madeira, para ver se seria de translocar, porque alguma coisa nós vamos ter que fazer. Perfeito, e agora entra na outra questão que eu quero saber, a minha culpa aí na história, porque eu acho que o turismo, ele
É sempre bom desde que ele seja regulado e que ele seja feito com cuidado e né, focando realmente na preservação, na educação e na conservação dos animais. Eu, por exemplo, minha irmã mora em Manaus há muitos anos, eu trabalhava em Porto Trombetas, então eu fui algumas vezes em Novo Airão e aí fui lá e nadei lá com o boto. Não era um lugar lotado, era um lugar pequenininho, mas o pessoal tava cevando os bichos, provavelmente, né? Tinha todas essas questões. E eu não sei qual que é o impacto disso, se tem um lado positivo, se tem algum tipo de estratégia para fazer isso melhor, como é que é essa questão do turismo, também não sei se é uma coisa muito pontual ali, né, desse turismo para ver os botos e para ter esse contato. Tu sabe que não é mais tão pontual, né? Não? Tem os prós e os contras, né? Tem sempre o pró né, de divulgar, das pessoas verem, enxergarem de perto, e aquilo suscita uma admiração, né? Eu acho que isso é importante, mas como tu me disseste, tem que ser bem feito, tem que ser regulado. No caso de Novo Airão, já foi, no Amazonas foi regulado, né? Então agora as pessoas não podem mais nadar, elas podem até entrar na água, mas só quem alimenta é o guia local, né? E ninguém nada, pode tirar fotografia, acompanhar, mas tá, então acho que a gente diminuiu um problema, mas continua cevando, continua alimentando, então tirando, vamos dizer, os animais dos suas as ações naturais, né? Acabou de sair um trabalho publicado na revista dos mamíferos aquáticos da América Latina, em que um pesquisador fez justamente um acompanhamento desses animais. São 9 machos que frequentam ali esse primeiro flutuante, né, especificamente, que foi o primeiro que surgiu. Vários deles têm machucados, bico tortos, então tem uma certa competitividade, né? Aparentemente eles não dependem só daquilo ali, porque o que é fornecido, né, que é permitido ser fornecido, é pouco com relação ao que eles necessitam consumir, então eles caçam fora também, né, mas existe essa atração, obviamente, e existe essa possibilidade de interação negativa entre eles. É um assunto bastante complicado e está regulamentado de certa forma, porque tem esse aí, mas a partir desse aí já surgiram 7 novos flutuantes e não tem ninguém olhando, né? Talvez para esse aí que é o mais emblemático, mas não tem ninguém olhando o que acontece nos outros. E eu acho que nos outros acontece ainda, né? A interação e passa a mão. Eu acho, assim, a gente gosta porque sente e cria aquela empatia. Mas também tem o problema de zoonoses, né? Que pode ser transmitidas tanto do boto para o humano quanto do humano para o boto, né? E em tempos de Covid, de ficar muito atento, né? Pode não ser o Covid, mas pode ser uma bactéria que o boto lida muito bem e que para a gente vai fazer muito mal. Então, esse contato muito próximo também pode ser prejudicial, né? E afora o Amazonas, o Pará, assim, aí as coisas começam a se disseminar, né? No Pará, em Mocajuba, já está até bem documentado e é um problema que tem que ser resolvido. O pessoal também ceva no mercado municipal de Mocajuba, tem um grupinho de botos que frequenta, ali tem machos e fêmeas, e as crianças se jogam na água, brincam com eles, dão alimento, mas assim, eu já vi até Netuno ali no meio. Netuno, o palhaço ping-pong, sabe? Não, tem gente que meu Deus, que bagunça! Faz fotografias, então assim, isso aí não dá, né? Isso aí também já é totalmente fora. Só o fato de estar ali, assim, não tem uma regulamentação no Pará. Então, é outra discussão que está surgindo de se conversar, né, já vendo a experiência do Amazonas, que é muito importante, assim, que as pessoas sejam educadas e vejam aquela interação, mas que não se ultrapasse certos limites. Uhum. E Miriam, eu perguntei já a questão dos estudos, de como que vocês fazem monitoramento, né? Como é que funciona isso? Você mencionou agora que está indo para uma expedição, e eu fico muito encantada, assim, com a sua dedicação e a sua paixão por trabalhar com esses bichos. E eu acho que quem trabalha na Amazônia tem que ter esse tipo de encantamento, de curiosidade e de desprendimento, né? Porque não é nada fácil. Cada expedição dessa não é uma coleta de dados simples, né? É uma expedição, é uma coisa que requer uma logística louca, assim. E eu fiquei pensando na sua experiência aí, há quantos anos que você já está trabalhando com os botos, Miriam, com os peixes-boi, né, com a Mamirauá? Olha, já estou para completar 30. Pois é, 30 anos. Você teve alguns momentos, assim, que você teve algum tipo de encontro, alguma coisa muito... Como que escolhe um, né? Mas, assim, com estudando os botos, alguma coisa que te marcou? Tem. É uma que tem a ver com nadar.
Olha só. Foi numa expedição até, na verdade, foi até antes de Mamirauá, antes do SARD, né? Bem no início, quando eu vinha ainda como estagiária na Amazônia, e nós fazíamos nós pegávamos carona num barco de outra pesquisa, íamos de Manaus até Tabatinga, né, na fronteira com a Colômbia, contando. Era uma estimativa muito simples, assim, nada parecido com o que a gente faz agora, que é super sistemático, detalhado, né? A gente tira muitos parâmetros. Era assim, olhar, eu vi um boto vermelho, eu vi um tucuxi, e tem um canal, né, que agora faz parte de Mamirauá, dentro dos limites de Mamirauá, que é o Atiparanã, bem na fronteira, no final de Mamirauá, e que depois desse tempo, né, nós já fizemos uma expedição de levantamento, e assim, é a casa do boto. Muito, muito, muito boto vermelho, assim, a gente cansava de anotar. Mas nessa época, a gente parou o barco em certo momento, e nós entramos na água, só para se refrescar, né? E chegou um bando de botos. E aí foi, assim, nossa, uma super experiência, porque eles nadavam, sabe? Eles eram curiosos, se aproximavam da gente, fazendo um contato, né? De pele, e tinha filhotes no meio. E aí os filhotes, eles não deixavam. A mãe passava sempre entre nós e o filhote. Mas, assim, aquilo foi uma experiência... Aí me conectou mesmo com os botos. Até arrepio aqui pensando. Uau! E aí, você mencionando isso, eu fiquei tão curiosa. Eu queria que você contasse para quem não conhece a Amazônia, porque é uma realidade muito diferente para quem nunca foi, né? Como é que é assim uma expedição? Eu trabalhei, eu fui estagiária da Mira, gente, no Pantanal, por um pouquinho tempo mais com Ariranha, mas até para Ariranha, que era uma coisa pequenininha, eram expedições curtas, mais perto, a gente tinha uma organização de comida, de água, de preparo, né, de toda uma dinâmica. E isso na Amazônia é outra escala. Aí eu queria só que você dividisse como é que vocês, né, tipo, a gente organiza, sai uma equipe, vai para tal lugar, fica para ter essa ideia de como que funciona isso. Eu vou te dizer como é que eu estou planejando essa do Tocantins, que é a próxima do Tapajós. Tocantins em julho, mas eu acho que essa é a mais desafiadora. Essa até eu tô meio com medo. Aliás, eu fiz um REC dela, peguei uma caminhonete e dirigi, na verdade, desde Marabá até Brasília, fui por terra, parando em cada cidade, procurando piloteiro, procurando o apoio de hotel, assim, na beira, né? Vendo o que seria preciso para quando nós entrarmos no Rio, saber o que fazer, né? Porque é um local que, na verdade, eu já fiz até Tucuruí uma vez, em 2014, mas essa outra parte alta eu nunca fiz, então eu precisava conhecer, porque como é que eu vou chegar lá e Mamirauá é barbada, super conheço, mas lá, né, sem conhecer nada, eu precisava conhecer, então eu fui de 2.700 quilômetros lá, foi até muito divertido, né, gostei bastante, eu gosto bastante de estrada também, mas a ideia é nós, de Belém até mais ou menos Imperatriz, no Maranhão, né, passa por Tucuruí, chega mais ou menos até Imperatriz. A ideia é um barco regional de 2 andares, que é como normalmente a gente faz as expedições grandes, né, de 400 quilômetros. Essa vai ser de 2.000 quilômetros. Uau, 2.000 quilômetros? Percorrer o rio todo, mas não nessa embarcação mais confortável. Essa vai só até, talvez, 600 quilômetros, até Imperatriz. É uma embarcação regional de dois andares, né? Porque quanto mais alto, mais visibilidade a gente tem dos animais, e a gente tem uma equipe de cerca de 12 pessoas para esse trecho, né? Nós temos 2 observadores de proa, 2 de popa, anotadores para proa e popa, tem aquele que fica olhando com o distanciômetro, que a gente está na distância certa da margem, né? Tem quem controla a velocidade, tem que ser constante, tem aquele que ajuda a trazer o cafezinho, tem aquele que substitui, né? Quando a gente, assim, sempre um está em descanso, que a gente fica, Mirinha, das 6 da manhã até as 6 da tarde, ou quando o sol nasce até o sol se põe, com os olhos na água. Porque a gente não pode, se a gente tirar o olho da água, pode levantar um boto e a gente perder. Então é realmente intensa, sol, chuva, assim, se for fraquinha, a gente leva. Se for muito forte, aí pode molhar o equipamento e aí a água fica muito pururuquinha, também não dá para enxergar. Então, nesse momento a gente para. Mas se não, é do nascer do sol ao pôr do sol durante tantos dias quantos, né? E essa expedição vai ser uns 30 dias, for necessário para cobrir a distância toda.
O rio todo. Aí, quando chegar em Imperatriz, começam as corredeiras, várias corredeiras ao longo do Tocantins, e começam depois também as barragens. Então, não tem como mais passar com barco grande. Então, a partir daí, vão ser voadeiras. Por isso que eu parei em cada cidade procurando piloteiros, porque não tem um que faça também todo o rio, né? Conheça todo o rio. Porque tem isso, né? Tem que conhecer o rio, cada um tem as suas peculiaridades, e aí fica perigoso até. Não, e ainda mais com várias corredeiras que tem, e pedrais, né, tem que conhecer. Então, alguns poucos fazem, assim, talvez mais lá na parte alta, né, podem ultrapassar uma barragem e fazer a outra também, mas geralmente barragem vai ser ponto de parada e trocar de piloteiro. E nos outros trechos, que são 400 quilômetros, a maioria deles não faz 400. Então, assim, a cada 100, mais ou menos, que é o que a gente consegue fazer por dia, a gente vai trocar de piloteiro. E aí, a gente vai ter que reduzir bastante a equipe, né, aí vão ser só 4, 2 na proa e 2 na popa, mais o piloteiro, e essa equipe é que vai seguir desde Imperatriz até Serra da Mesa, talvez 20 dias de viagem nessas condições, né? E aí fica um pouco mais difícil, né, de alimentação, né? A pernoite a gente vai ter que pernoitar nessas cidades, tem muitos locais que tem cidade, tem outros que talvez a gente tenha que acampar, e o que a gente está buscando agora é um apoio por terra, porque eu acho que isso vai ser importante. A gente fez assim no Araguaia no ano passado, porque quando a gente chega num porto, sabe, se tiver que passar para cima da barragem, vai ter, né, uma carretinha, uma coisa, e conseguir aquilo na hora pode nos fazer perder muito tempo, né? Então a gente vai ter alguém que vai acompanhar, enquanto a gente vai por água, um carro vai por terra para dar todo esse apoio, trazer a comida. A gente almoça no barquinho também, então ele tem que trazer, a gente já tem que sair com um lanchinho, né? Então, assim, é uma logística bem pesada, mas, assim, eu nunca fiz uma tão pesada assim, mas eu estou bem satisfeita que eu fiz o reconhecimento, e vai ser também bastante mais cara, porque é uma região, Mirinha, diferente do que a gente está acostumado, de pesca esportiva. Então, os piloteiros cobram muito mais, a gente vai na época da alta temporada, então, vários desafios, mas, assim, esses desafios também nos movem, né? Porque, sim, com certeza. Como tu diz, cada dia que a gente está na Amazônia, cada dia que a gente vai para o campo, é uma coisa nova. Aparece sempre uma coisa nova que tu descobre, que tu te extasia com aquilo, sabe? É muito gratificante. Ai, gente, que sonho! Quer vir com a gente? Eu quero ir! Ai, meu Deus! Eu fico até... que vontade! E como que vocês identificam os botos, Miriam? Tipo, como que você identifica, por exemplo, contei esse, peraí, já contei esse, para individualizar? Nem sempre é possível, né? É possível que em algum momento a gente conte duplo, né? Porque ele pode, a hora que ele vai para baixo d'água, a gente não sabe, ele pode dar meia volta e aparecer de novo, né? Uma forma mais ou menos de contornar esse problema é a nossa velocidade, que é uma velocidade constante de 10 a 12 km por hora, que a gente mais ou menos consegue ultrapassar, né? Não com muita velocidade, mas consegue ultrapassar o nado deles. Mas, claro, se eles podem estar vindo de qualquer direção, né? Na nossa direção, contra a nossa direção, ou atravessando o rio. Então, vai ter momentos que a gente vai contar duplo e não tem como saber. Por outro lado, a gente vai perder alguns, né? Porque eles estão submersos. Então, depois que a gente preencher todas as nossas planilhas, voltar para casa, fizer toda a limpeza de tudo, né? Aí a aplicação do método estatístico tem a ver com distance. É o distance, né? Imaginei. E outras cositas mais, né? Mas isso já vai contemplar essas possibilidades, né? Da gente perder o animal, da gente, porque ele está submerso, ou perder porque a gente bobeou, vai acontecer, ou de ter contado duplo. Então, tem todo um cálculo, né, estatístico que vai permitir ajudar a resolver. Sim, perfeito. Miriam, muito obrigada. Eu sou muito sua fã. Eu fico encantada sabendo as histórias, sabendo, né, pensando nessas expedições, imaginando como deve ser, o que vocês vão ver, as experiências que vocês vão ter. Então, assim, é sempre muito inspirador conversar com você. Muito obrigada, viu, por mais esse episódio. Eu espero logo ter um episódio com a sua história para a gente saber um pouco mais, mas eu só tenho a agradecer a participação. Eu que agradeço, Mirinha, adoro essas conversas contigo, e assim, tu vê que eu fico entusiasmada porque é fascinante, né, o que a gente faz é fascinante. Eu gosto de que as pessoas, queria que todo mundo fosse conhecer a Amazônia, porque eu acho que precisa, né, uma coisa tão especial nossa, do país, e esses bichos que a gente trabalha também, que eu acho que todo mundo precisa ir até lá e ter essa experiência também. E isso é impressionante, né, eu fico pensando, a gente vai para tanto lugar do mundo e não vai para a Amazônia, e é
tão, assim, é tudo tão rico na Amazônia. A floresta, os bichos, o povo, as culturas, sabe? É tudo tão fascinante que eu acho que, gente, vai tirar férias, vai pra Amazônia, conhecer a Amazônia, porque é muito especial. E tomara que a gente continue mantendo ela, né, Miriam? Porque tá brabo. A gente está fazendo a nossa parte, brigando bastante, né? Gerando conhecimento, que também é uma das formas, né, de preservar, mas também a partir desse conhecimento começar a aplicar aquela coisa da conservação mesmo, aplicar em políticas públicas, né? Fazer a diferença, dar uma solução para o que a gente está vendo. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Mirinha. Olá, Marcelo, muito bem-vindo ao Que Bicho é Esse? Que prazer enorme receber você aqui. Muito obrigada por conseguir um tempinho para conversar com a gente sobre o projeto do Boto, né, da WWF. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. Marcelo, eu conversei antes com a doutora Miriam Marmontel, né, ela trouxe toda a questão de história natural, ecologia dos botos, e a gente mencionou brevemente essa iniciativa que vocês têm hoje. Eu queria que você trouxesse um pouquinho o que faz esse projeto, qual é a escala, né? O projeto do Boto é um projeto grande, um projeto de grande escala, que vai além de fronteiras, que tem vários países envolvidos. Então, me conta um pouquinho como que é essa iniciativa. Sim, esse é um projeto, a gente chama ele de SARD, que vem do inglês South American River Dolphin Initiative. É uma iniciativa para a conservação de botos na América do Sul. Ela envolve vários países onde existe ocorrência de botos de água doce. Brasil, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela e agora, mais recentemente, estamos inserindo também Guiana, porque temos registros de botos que até então não haviam para aquela região. É uma iniciativa que tem uma estratégia única para todos os países. Importante dizer que a maior população de botos de água doce está na América do Sul. São dois continentes, né? América do Sul e Ásia. Na Ásia, as populações estão extremamente afetadas. Uma das espécies tem apenas 70 e poucos indivíduos. E estamos falando de Índia, estamos falando de China, que são países extremamente populosos e que têm uma história de desenvolvimento mais longa. Mas isso nos serve como um alarme, porque aparentemente o que tem acontecido na Amazônia é o mesmo caminho, com pouquíssimas diferenças. Desenvolvimento sem usar muita inteligência, com pouco envolvimento da sociedade e beneficiando a grupos, né? Então, pensando nas grandes obras de infraestrutura, quem elas beneficiam? Lógico que o Brasil precisa de energia, mas será que é essa energia que a gente precisa? Será que todos estão sendo consultados? A exemplo de Belo Monte, é isso que a gente precisa no Brasil? E essas usinas trazem impacto direto nas populações. Outro impacto que Miriam deve ter dito, os garimpos ilegais, né, que estão impactando pessoas por toda a Amazônia. A gente tem dados que já mostram pessoas 30 a 70 vezes com nível acima do permitido, do considerado seguro pela Organização Mundial de Saúde. E a gente tenta entender como essas ameaças também impactam os botos de água doce. Então, é uma cooperação regional gigantesca, que torna o trabalho bastante complexo, mas, ao mesmo tempo, tem um impacto em escala regional, que é o que a gente precisa para conservar as populações de botos. A gente conversou um pouco sobre as ameaças, né, o garimpo, a questão das barragens que isolam populações, e aí outras questões, a caça, o animal ficar preso em redes, etc. E uma coisa que eu mencionei bastante é a questão da dificuldade logística de se trabalhar na Amazônia, né? Da escala, desses desafios de estudar uma espécie com uma escala tão ampla, em rios que ainda não são muito bem monitorados. E aí eu vi que vocês têm usado bastante tecnologia, né? Tem monitoramento por satélite, por drone. E eu queria que você trouxesse um pouquinho também dessas metodologias de estudo que vocês têm usado e como isso tem funcionado, os resultados disso. Isso mesmo, né? Extremamente complexo. Bom, fazer pesquisa no Brasil já é um desafio. Então a gente precisa lançar mão de alternativas que nos ajudem a ter o melhor dado com o menor custo possível. Então, em 2015, nós iniciamos com a utilização de drones. Por 3 anos trabalhamos firmemente com isso, chegamos a bons resultados, até o ponto onde avançar necessitaria investimentos, necessitaria de envolvimento de universidades, até de fora do Brasil, que a gente teve muito contato com a Universidade da Inglaterra, de Liverpool,
onde tem um grupo que trabalha com isso, mas é bastante caro, né? Muito custoso você ter um doutorando de Liverpool no Brasil. Mas, enfim, é uma tecnologia promissora, a gente continua usando, a gente tem testado ela agora para comportamento, não sabe-se muito pouco sobre o comportamento dos bichos, né? Então, você deixa lá um drone 20, 30 minutos sobre aquele grupo, você começa a ter muita informação. Ai, que legal. Os marcadores satelitais, né, tivemos o prazer de ser a primeira equipe na América do Sul a usar essa tecnologia na Amazônia, foi seguido pela Colômbia e pela Bolívia. Hoje, praticamente todos os países, exceto Venezuela, pela condição, né, social que eles têm lá, muito difícil, todos os países já fizeram uso dessa tecnologia. Então, já temos hoje próximo de 60 animais já monitorados por isso. É um número extremamente relevante, já estamos usando outros modelos na Colômbia, porque tem algumas particularidades, né? Que capturar um animal, instalar Isso que eu ia perguntar. Custa mais de 100 mil reais fazer um exercício desse, para você monitorar 6 animais por 8 meses. Então, será o que vale mais? Fazer isso ou trabalha com uma comunidade onde sabemos que está havendo um conflito com pescadores. Então, a gente tem feito muito essa análise. Então, é importante, é relevante, mas a gente precisa sempre dosar onde colocar nossas energias. Ainda mais com recurso limitado, né? Então... Exatamente, extremamente. Né? Apesar que nós temos uma situação muito privilegiada, essa iniciativa tem cada vez mais ganhado doadores internacionais, e para esse ano que entra agora, a gente começa o nosso ano, a gente manda ano fiscal em julho. Então, de julho a junho do próximo ano, essa iniciativa toda, ela vai ter por volta de R$1,5 milhão para trabalhar. Mas isso numa escala amazônica é nada. Se fosse R$1,5 milhão para o Brasil, diríamos, nossa, que bom, estamos bem cobertos. Mas, enfim, são desafios que a gente vive desde sempre, que tem ficado cada vez mais difíceis, né? Mas agora a gente está pensando, estamos adotando e vamos iniciar o teste de equipamentos, primeiro, os chamados pingers, que são como repelentes para botos, né? Eles são colocados nas redes dos pescadores. Para o nosso ouvinte que não entende, o pescador lá na Amazônia, ele tem uma rede, ele está a horas de distância de qualquer lugar onde ele possa comprar outra e ele não tem dinheiro para comprar. Então, quando um boto identifica que tem peixes na rede, ele vem e tenta tirar o peixe. Se é uma malhadeira fina, ele rasga essa rede. E aí, aquilo é o meio de vida do pescador. E a gente sabe que 50% dos pescadores, isso a gente já tem levantado, que são entrevistados, matam ou matariam botos. Então, imagine que a gente teria um potencial de redução de 50% da população nessas interações com pescadores. Isso é culpa do pescador? Não, é culpa da interação. É culpa da falta de Estado que pudesse apoiar esse tipo. É culpa de um setor pesqueiro no Brasil que foi desmoronado nessa gestão Bolsonaro, até um pouquinho antes, né? Então, tem muita coisa envolvida. Mas a gente quer usar agora tecnologia para ajudar a resolução de conflito. Então, essa é a nossa próxima investida aí nos próximos anos. Perfeito. A gente comentou brevemente sobre o ping, porque na hora que ela mencionou, eu falei, mas o bicho tão inteligente, será que ele não aprende a associar até ia voltar, saber que tem comida, sabe? E aí ela explicou isso tudo um pouquinho. E é isso, né? O prejuízo é para o pescador também. Ninguém fica feliz com uma situação de conflito com vida silvestre. Mas tem outra questão que ela mencionou, a questão da cultural, né? Essa percepção do boto, ela ainda é difícil de lidar na Amazônia, tanto das lendas, do folclore, quanto os prejuízos para os pescadores, e aí fica mais difícil partir para ação. E aí eu queria saber essa questão também. Você próprio mencionou que com um recurso razoavelmente limitado, por mais que vocês tenham, ainda não dá para fazer tudo, então tem que escolher qual linha seguir. E tem a parte de tecnologia, de pesquisa, mas quais ações que vocês pensam em fazer em solo mesmo, em prática, para tentar preservar essa espécie? Vocês têm ações de educação, de geração de renda, alternativas? É interessante dizer que, apesar do número parecer alto, ele é quase nada. Sim, quando dividido em 6 países. E, de fato, a nossa grande estratégia agora, junto com pesquisa, com ciência, para promover a conservação, é aumentar o esforço de resolução de conflito. Nós iniciamos um trabalho desde o ano passado na Bacia do Araguaia. Tem pouquíssimas pessoas e grupos trabalhando no Araguaia. É uma espécie considerada uma espécie diferente das outras, descrita em 2015, Sim. mas que não é aceita globalmente, né, pela IUCN. Então, a gente tem coletado amostras, tentado fomentar mais estudos para mostrar que é assim, uma espécie diferente. E por que isso é importante? Se ela é diferente, ela está numa bacia diferente, ela precisa de ações de manejo de conservação diferentes. Então, a gente está nessa empreitada junto com a
a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás tem nos apoiado e estamos trabalhando com isso. Paralelamente, toda essa teste dos pingers, né? Então, funcionou na Ásia, isso reduziu o conflito e melhorou a pesca dos pescadores. Eles tiveram um incremento de renda a partir de um aumento na sua pesca, porque eles conseguiram afugentar os botos. Então, a gente tem testado isso no Brasil e no Peru. São vários desafios técnicos, mas a escala, né? A gente aprendeu muito com os drones e agora estamos aprendendo também com os pingers. E sim, educação ambiental é relevante. A gente tem uma estratégia que é de comunicação. Então, de 4 anos para cá, botos entraram na mídia, né? Se você procurar aí botos, Amazônia, WWF, você vai encontrar diversos, ou Mamirauá, muita coisa sobre boto. Então, hoje se reconhece. Teve aquela novela da Globo, né? Acho que 2 novelas anteriores do Horário das 9, que tinha aquela personagem que nadava com botos. Acho que tudo isso é relevante. Era a Ritinha, Olha, gente, eu não vi, que legal. E é relevante, porque trazer a parte da cultura, né? Eu acho que tem 2 lados quando você discute esse viés cultural. Um positivo e um negativo, que se transforma num homem lindo e que vem à noite e dança a noite inteira com uma mulher. Então, por um lado, isso é bonito, é folclórico. Por outro, ele também traz medo. Tem mulheres que têm medo de engravidar de botos na Amazônia até hoje. E tem pessoas que usam isso para fins que você não imagina. Eu li num jornal em Manaus de um senhor que estuprou sua filha, que tinha problemas mentais, né, tinha alguma deficiência mental, e que ela engravidou e eles defendiam que era o boto. Então, para você entender onde chega a relação com esses animais. Então, é complexo. O que a gente entende é que ainda dá para manter a maior população de botos do planeta, que está aqui no Brasil. Ela está na Amazônia, ela está na América do Sul, mas a maior população está no Brasil, porque é quem tem é o país que tem a maior área de distribuição desses bichos. Então, a gente tem uma super responsabilidade e um mega desafio. Perfeito. Agora que você mencionou essa questão de uma população e deu essa escala global, eu fiquei perguntando que uma coisa que eu não discuti com a Miriam é a questão climática, de impacto de clima para esses bichos. Tem algum estudo? Mas, na verdade, é a Amazônia, né? O impacto é para a Amazônia e isso influenciaria tudo que está lá dentro. Mas existe alguma discussão nesse sentido, Marcelo? Existe discussão, mas ela ainda não entra nesse nível de detalhamento, dizendo qual seria o impacto em botos. Mas a gente tem observado mudança nos pulsos, né, nos fluxos hidrológicos, e isso impacta. A gente tem também notado que das nascentes, né, você muda como vem a sedimentação, que vai por toda a bacia amazônica. Isso, sim, já existem estudos mostrando que há impacto. Então, correlacionar a mudança climática com boto, a gente já consegue de alguma maneira. Agora, estudos modelando, dizendo onde vai ser o problema, onde a gente deveria centrar esforços, não. E te digo que um grande problema de fazer essa modelagem é que a gente ainda não tem o mapa de distribuição do boto real. Nós acabamos de fazer um trabalho junto com um grupo da UCN, que é o melhor grupo para trabalhar com modelagem, e a gente está expandindo a área de botos do mapa oficial da UCN de 2010 e 11 em centenas de quilômetros. Ou seja, tem muito rio que tem boto que não aparece no mapa. E tem muito rio que aparece que tem boto, mas não tem. Muito, inclusive, ocasionado por já mudanças hidrelétricas, aquela população desaparece, enfim. Então, se a gente não sabe a distribuição, modelar qualquer impacto fica quase que impossível, né? Então, a gente precisa avançar também com isso e estamos avançando. Eu diria até que a passos largos. Que ótimo, porque é isso, né? Você tem a informação básica, é onde que tá e o quantos tem, né? Então... Mas que na Amazônia não é básico, então é um desafio. Não, E olha, vão passar 20 anos e nós não teremos muitos dos números para muitas áreas. O que a gente sabe nas áreas onde nós monitoramos por pelo menos 3 vezes no espaço entre 4 e 10 anos, que aí você consegue ter um número de tendência populacional que seja sério, quase que a totalidade mostra declínio populacional. Ou seja, onde a gente estudou, a gente que existe uma redução da população. Por enquanto, a tendência não é boa. Não, acho que nenhuma tendência para a Amazônia hoje é boa. Então, não é diferente para os botos, não é diferente para as onças, que são os animais de cadeia. E isso precisa ficar muito claro para a sociedade como um todo, que não é um problema de quem mora na Amazônia, é um problema planetário. Sim. Eu gravei há pouco tempo atrás com um pesquisador que trabalha com poraquê na Amazônia. E ele mencionou isso, falou, Mira, tem anos que eu visito a Amazônia, e agora
é impressionante. Cada vez que eu volto, é uma mudança perceptível a olho nu, assim, a gente tá vendo a mudança uma velocidade muito rápida. E ele trabalha, e ele falou, a gente tá fazendo expedições pra gente conseguir, pelo menos, ter isso guardado em museus e preservar essa memória, porque ele estava muito pessimista, assim, falando, então, realmente, o cenário pra Amazônia não tá nada legal, como não tá para meio ambiente no mundo, no Brasil especialmente, com o governo que a gente tem hoje, né? A gente não consegue nem acompanhar, é tanta coisa ao mesmo tempo que você se perde ali, eu acho que essa é uma estratégia também, mas qual que é a sua percepção também ali? Você falou dessa tendência, do que tá acontecendo, de ter uma tendência de redução populacional, e é esse o cenário que vocês têm visto, então, geral, para a Amazônia, agora nem só falando sobre o boto. Esse é o cenário geral. Importante a gente entender que é uma cadeia complexa, né? Então, o boto depende de peixes. Se essa população está reduzindo, o que tem causado isso? E a gente tem ouvido relatos em inúmeras comunidades que a gente trabalha de que a pesca tem ficado cada vez mais difícil. Então, o que eles pescavam em uma manhã, hoje eles levam 3 dias. Qualidade de água. O Rio Tapajós, que é uma bacia extremamente importante no Brasil, as pessoas não podem mais tomar a água do Rio Tapajós, que elas sempre tomaram, porque a hidrelétrica mudou ali, aumentou a produção de algas, e eles fecham as comportas, então a água não desce naquele fluxo, e a água fica contaminada. Então, assim, surto de diarreia na comunidade inteira. Caramba. Então, quando a gente está falando de boto, nós não estamos falando simplesmente de uma espécie de boto que, para muitos, se ela desaparecer, tanto faz como fez. Ela desaparecendo, a nossa espécie também desaparece. É essa conexão que precisa ficar clara. Perfeito. Marcelo, então eu queria que você trouxesse agora um pouquinho. Eu vi que vocês têm uma plataforma, né, online, que tem um mapeamento, que tem, você entra lá, a gente vai pôr o link para quem tiver curiosidade de entrar, é um dashboard lá acho que é do ArcGIS, não é? Que tá dentro da plataforma? A gente usa uma plataforma. E aí você consegue acompanhar onde estão as populações, as ameaças, poluição. Conta pra gente disso, que eu achei fantástico. Eu entrei aqui, fiquei brincando, e parece que é uma iniciativa também com vários parceiros, né? Como é que vocês montaram isso? De onde surgiu essa ideia? Essa é uma das grandes vantagens de se trabalhar em colaboração com vários países. Para aqueles que não são do meio acadêmico e trabalham, infelizmente ainda existe muita disputa por dado, né? O dado é a moeda do pesquisador. Então, se ele tem um dado que ele ainda não publicou, ele precisa, e às vezes demora demais para publicar, e esses dados são perdidos. Essa iniciativa conseguiu trazer dados publicados, mas de uma forma fácil de ser visualizada no mapa, assim como dados que não estão publicados. Então, nós temos aí o conhecimento gerado nos últimos 30 anos, todos espacializados numa plataforma. Então, a gente consegue ver que rios já foram monitorados, onde deveríamos colocar esforços para monitorar onde não estão. Porque se a gente, por exemplo, entender que, olha, a gente coloca aqui uma camada de mineração, ou uma camada de hidrelétrica, e coloca outra camada onde a gente tem algum conhecimento, você consegue entender onde deveríamos colocar esforços. Então, isso é inteligência territorial. Então, essa plataforma é extremamente relevante para isso, mas também para o público em geral, que, de repente, tem uma viagem para a Amazônia e fala, pô, eu sempre quis ver um boto. Se ele clicar lá, ele vai saber onde ele consegue ver um boto. Então, acho que isso traz informação para a sociedade, que é o nosso papel enquanto ONG, inteligência para a conservação, e é uma plataforma aberta, não é só o WWF ou os parceiros que trabalham conosco, mas qualquer universidade, você, Miriam, se quiser fazer um projeto com o boto, tem informações extremamente relevantes para te ajudar a desenvolver o seu projeto, aplicar isso para uma instituição financeira de apoio e conseguir esse trabalho. Então, a gente entra num novo nível, né, a partir dessa. O que a gente está fazendo agora, a gente vai vir com essa Dashboard 2.0. Então, agora nós vamos trazer layers de análise espaciais. Então, são as áreas mais críticas para manutenção dos botos. Isso a gente espera nos próximos meses já ter. Então, assim, é uma plataforma viva, vale sempre estar consultando, porque a gente sempre vai atualizar. E ela é aberta, as pessoas que quiserem colocar dados, é só entrar em contato com a gente, tem o e-mail lá direitinho, e a gente insere esses dados. Não é possível baixar os dados hoje, que a gente tem acordo com vários pesquisadores, que os dados só podem ser usados naquela plataforma para uma visualização aberta, mas ninguém pode baixar para usar esses dados de uma forma não combinada com quem de fato é o dono desses resultados, né? O que é justo, mas também a pessoa que está interessada, ela pode entrar em contato, falar, olha, quero fazer isso, vamos junto aí, vamos trabalhar. Exatamente, não é que está fechado, assim, mas precisa de um controle, né? Exatamente. Para dar credibilidade a quem de fato investiu
tempo, suor e lágrimas, porque o que a gente tem visto na Amazônia traz bastante tristeza, então ela tem que ser bastante justa. E é uma plataforma justa para quem ajudou e um presente para aqueles que querem entender um pouquinho mais de botos também. É fantástico, porque o poder que tem de o mapa de te mostrar visualmente cenários e o que está acontecendo, e áreas e regiões, e tentar agregar esse conhecimento nessas camadas, como você mencionou, para mim já é fantástico. E quem quiser mais, vai pra frente, né? E aí, só para fechar, a gente sempre gosta de trazer aqui no podcast essa questão da importância da conservação ser isso, né? Multidisciplinar, com muitos colaboradores, através de parcerias, porque ninguém falar de conservação de um indivíduo fazendo conservação não existe, né? É uma rede, tem que ser uma rede. E é isso que vocês têm feito. E aí, só para pontuar um pouquinho isso daqui, você já mencionou durante toda a nossa conversa, toda hora você fala, a gente tem parceiro, a gente tem colaboração, a gente fez junto, e isso é muito, muito legal. E isso eu queria trazer, principalmente porque tem muito estudante que nos escuta, o poder que é trabalhar em conjunto. Por mais que a gente tenha essa questão de cuidado com os dados, de ter essa, meus dados, não quero, da importância de se colaborar, de se fazer trabalhos em colaboração. É super relevante. Eu te digo já numa outra perspectiva. WWF, ele pelas redes de fake news e essas redes do mal, né, elas sempre propagam como uma ONG internacional dominando a Amazônia. O WWF Brasil não é internacional, ele faz parte de uma rede que tem mais de 100 países fazendo um trabalho muito sério de conservação da natureza e harmonia com o ser humano, e o Brasil toma suas decisões, o Brasil traz esse dinheiro de captações, nosso escritório é auditado todo ano, então a gente trabalha dentro da total legalidade. Então, isso é uma das vantagens de se trabalhar em rede. E vindo para essa escala de conservação, é extremamente, acho que um dos maiores valores que a gente tem dentro de toda a rede é juntos é possível. Se formos sozinhos, nós vamos chegar em lugar nenhum. Perfeito. Nós já estamos perdendo essa guerra. De anos nós estamos perdendo a guerra. A gente precisa virar esse jogo. Se o desmatamento na Amazônia continuar nesse nível acelerado, em 10 anos a Amazônia começa um processo que não tem mais retorno. Ela vai passar por um processo de savanização, e você já deve ter tocado nesse assunto. Sim. E as pessoas não entendem, assim, mas eu já ouvi coisas do tipo, na pandemia, por que não nos avisaram? Os cientistas sérios há anos estão avisando que o que nós estamos fazendo para a Terra vai trazer problemas sérios, inclusive endemias e pandemias. Então a gente tem avisado. E aí eu me coloco que eu também estou avisando como cientista, como pesquisador, gente, estamos chegando num ponto onde a única maneira de mudar esse jogo é através da colaboração. E a colaboração é esse estudante que está nos ouvindo. Ele precisa levantar sua voz. Que seja ser um ativista de sofá. A rede hoje, a internet, tem um poder gigantesco. Sim. Ou você falando com a sua tia, com o seu tio. Seja mudando o voto daquele que quer votar para aquele que está detonando a Amazônia. Uhum. Isso é colaboração. Não é só estar lá no campo e, vou ajudar. Não, você pode fazer muita coisa para ajudar a conservar nosso país, né? Que estamos falando muito de Amazônia, mas a gente tem o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, a Zona Costeira. O Brasil é riquíssimo e a gente está jogando isso tudo pelo ralo, literalmente, né? Exatamente. Bom, eu não vou nem falar mais nada depois dessa fala, porque eu acho que o recado já está muito bem dado aí, e, né, vocês que nos escutam, aí, fiquem com isso na cabeça e levem isso para a vida de vocês. Marcelo, muitíssimo obrigado. Espero conversar mais com você em breve, trazendo mais coisas aqui para o podcast. Foi um prazer enorme receber você aqui. Miriam, estamos sempre muito facinho para vocês. Só chamar que a gente vem. Oba! Combinado. Não vou não, já pesquisei até no Wikiavis. Vou mandar e-mail, mas se errar não passo raiva. Agora eu vou no chute, tô errando feio, eu tô errando rude. E esse foi o Que Bicho é Esse sobre o boto vermelho, o boto cor-de-rosa. Para mim foi um prazer enorme gravar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês sabem, eu sou muito fascinada com animais aquáticos, então para mim é realmente uma experiência muito boa e sempre muito emocionante falar sobre esses animais. Vamos tocar agora o som do próximo bicho. Toca aí, senhora!
Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que nós acabamos de tocar, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. E também queria falar mais uma vez para vocês que a nossa lojinha está online, tem lá um monte de coisa legal, camiseta Seja Sua Própria Onça, canecas esmaltadas, pets bordados e os kits super completos de primeiros socorros. Quer conhecer mais os produtos? Vai em www.loja.desabrace.com.br. Nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram é @desabrace e no Twitter também é @desabrace. Sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, no Apple Podcasts. Se inscrevam no Google Podcasts, no Castbox, no Deezer. Ou seja, estamos aí em todas as plataformas. Escolha a que você mais goste e nos acompanhe. Aproveita também para avaliar lá no Spotify. Agora tem a opção de dar estrelinha lá. Vai lá e dá umas estrelinhas pra gente, porque é importante pro podcast crescer. Caso você queira e possa nos apoiar, vocês podem doar a partir de R$1 pela plataforma Apoia-se em www.apoia.se/desabrace ou doações pontuais podem ser feitas pelo PicPay. É isso, pessoal. Até o próximo Que Bicho é Esse? Enquanto o som desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail e não devolverá. Mais um produto com a edição do Senhor A.